Tô aqui liberando o pessoal que tá chegando agora. A Catherine e a Milena deram boa noite. Boa noite, Ana. A Karina foi a primeira que eu vi hoje. Já dei até um tchauzinho pra ela. A Gleice acabou de chegar. Fez um penteado lindo. Vamos abrir a câmera, gente? Quero ver vocês. Isso aí. Que eu tô morrendo de saudade. Essa semana tá muito chato. Quando a gente começa a entrar na rotina, né, de retorno, dá um desespero. Você fala, ai meu Deus, agora é assim mesmo, então, tudo à distância. Vamos que vamos. Deixa eu ver uma coisa aqui. Nós estamos em 20. Oi, Sara, seja bem-vinda. Deixa eu dar uma. Vou abrir aqui o chat. Ó, a Gabi falou que se abrir a câmera ninguém dorme. Ó, eu falei que tava fazendo a make, mas não tava não, gente. Ó, tem que fazer a barba. Tá na hora já. Ninguém vai ver, né, gente? Só vocês. E já estão me vendo dentro do meu quarto, então não tem por que me preocupar. Gente, então vamos lá já vou orientar vocês como que vai ser hoje. E eu estava pensando como dinamizar as aulas, como. Porque assim, a gente tem que ter uma contrapartida sempre. É, eu sou professor, mas também já fui aluno e eu sei que se não tiver uma motivação, a gente também não fica muito preso. Eu tô achando rápido, tô achando que as horas estão passando bem rapidinho assim, mas eu queria mais a participação de vocês e também o registro das aulas. Então, quem não está presente agora vai fazer o que vocês vão fazer também. Vamos criar hoje, na aula de hoje, um glossário. Porque hoje a gente vai aprender um monte de palavra difícil. São coisas assim que você não precisa decorar. Você tem que saber onde procurar. Isso é o mais importante. Né? A gente tem que saber onde vamos buscar informação, não a gente decorar. Então hoje eu quero. Hoje eu vou, Ana, vi que você entrou agora, então vou explicar de novo. Hoje nós vamos elaborar um glossário. Então vocês vão fazer aí na casa de vocês. Pode fazer. Ah, eu tô usando o notebook, vou dar um exemplo. Estou usando o notebook. Então você pode escrever no seu celular e depois passar para um arquivo. Professor, eu gosto de usar caneta e papel. Né? Tem gente que precisa disso. Eu até vou mostrar para vocês aqui que eu sou das antigas mesmo, gente. Eu preciso também de. Eu tenho uma bancada com caderno mesmo, preciso escrever. Então, cada um a sua forma, mas a gente vai formar um glossário. Vou dar um exemplo. A gente vai estar conversando, vou estar falando com vocês sobre o CID-10, que vocês já pesquisaram, né? Então, como que vocês explicariam o que é o CID-10? Então, escreve lá, CID-10, e depois você pode retomar a gravação e vocês vão publicar no AVA para mim. Eu mudei um pouquinho a estratégia e daí eu vou colocar lá para vocês, vocês vão ter um prazo de até sábado para realizar essa atividade, tá? Então, CID-10, DSM-5, a gente aprendeu o que é apraxia infantil, o que é dislalia, ecolalia, muitas coisas vocês já sabem, outras a gente vai retomar aqui, combinado? Entenderam? Se alguém não entendeu, pode abrir o microfone, pode perguntar ou escrever no chat. Entenderam? Professor, essas palavras você que vai ditar quais vão ser ou tipo a gente vai anotando o que a gente não conhece? Olha, eu acho que vocês vão acabar sentindo durante a minha fala,
né? O que seria esse glossário nosso? Vocês vão acabar sentindo, vocês vão ver que eu vou deixar em destaque, sabe? Gleice, eu não sei se a Emily e Gleice, a Lara, a Emily e a Carol, que são representantes. Então, não vi as outras meninas, só vi você de representante. Se puder passar para as outras meninas isso, passar lá no grupo, explicar. Apesar que vai estar aqui gravado, né? Mas a gente é importante reforçar, tá bom? Deixa eu ver aqui. Só deixa eu ver que uma aluna mandou uma mensagem aqui no privado. Tá, tem aluna que vai chegar um pouquinho atrasado, mas já está justificando. Deixa eu ver o que mais. Tem alunas no grupo dizendo que a internet está bem ruim, não vai conseguir participar. Tranquilo. Se alguém puder só escrever esse resumão que vai rolar isso hoje, porque assim, quem participa ao vivo, acho que consegue desenvolver melhor isso. Gente, não entender alguma coisa, pode perguntar, tá bom? Vamos. Ai, que bonita essa foto minha, né? Eu gostei. Pronto, voltou ao normal. Realidade. Realidade nua e crua, como ela é. Então, eu vou apresentar aqui a tela. Ai, meu Deus. Só fechar o chat aqui. Alguma dúvida, alguma pergunta, gente? Não? Eu acho que as dúvidas vão surgindo com o tempo. Tomara que não. Principalmente na hora da prova. Ah, não, gente, olha, vocês já me conhecem. Sou um ótimo professor, ninguém tem dúvida na hora da prova. Ainda mais agora, nesse momento. Mas, assim, eu vou bem devagar. Eu percebi que eu tenho falado muito rápido. E se vocês acharem que eu tô falando demais, assim, fala, professor, não tá com sede, toma uma aguinha, assim, sabe? Pra gente ir num ritmo mais legal. Então, não sei se vocês deram uma lida. Eu já deixei lá no AVA para vocês. Qual era o tema da aula de hoje? Qual era o objetivo? Às vezes a gente começa uma aula e nem sabe o que é que o professor quer com a gente, né? E eu me lembrei dessa correria de pandemia, de aula, sistema remoto, eu me esqueci que é tão legal a gente saber qual é o objetivo da aula. Então a gente nós temos dois objetivos hoje, né? Que o primeiro seria conhecer e compreender o transtorno do neurodesenvolvimento. E o segundo é a gente refletir como que a prática pedagógica pode e deve atuar frente a esses alunos, tá? Então são esses nossos objetivos. Quem fez a pesquisa sobre o CID-10 e quer dar uma falada, conta pra gente, pode falar dos dois, do CID-10 e do DSM-5. Quem que pode começar trazendo aí pra mim? Sem pressão, tá? Uma participação livre, só pra gente conseguir um diálogo. Tô escutando grilos. Eu vou escolher uma pessoa, então. Professor, Oi. sou Joy. Espero que não esteja aparecendo na gravação que eu tô com uma toalha na cabeça. Não, pode falar. Eu li, assim, e eu achei bem interessante, né? Porque pelo que eu entendia, as pessoas, tipo, a maioria das pessoas estava escutando vozes na cabeça e no final era um estudo de um cara, né? É isso? Esse é o Do que DSM-5. você tá falando? Ah, Peraí, vamos lá. Do que é que você tá falando? Do é que eu não, DSM-5? professor, eu não sei DSM-10? muito bem, é porque eu li todos juntos, então eu não sei qual que é, mas eu li desse e eu achei muito bacana. Não bacana, eu fiquei horrorizada, né? Porque as pessoas... Não, é interessante, é interessante, são partilhas interessantes. O que eu Então, li assim, do o que eu CID-10, queria... Tá, pode falar, Bianca, né? isso. O que eu li do CID-10 foi que eles classificam as doenças, né? Ali havia uma classificação de A a Z, de várias doenças. Tem na parte de leucemia, de neuro alguma coisa, tudo é classificado de transtornos e essas coisas. Isso, e ele serve para... São códigos, né, padronizados que servem para que os médicos, eles, independente da região que eles estiverem, olhando aquele código, eles sabem o que os sintomas que a pessoa está apresentando, o que ela tem, pelo que ela está passando.
Isso mesmo. Então, tanto o CID-10 como o DSM-5 são manuais de classificação. Então, eu já trouxe aqui para vocês. Quem não fez a pesquisa, já anota, né? É um conceitinho que dá para a gente pôr no nosso glossário. O CID-10 significa Classificação Internacional de Doenças. E o número 10 indica que ele já está na 10ª edição. A gente sabe que existe uma evolução, né? Quanto maior é a evolução da pesquisa, maiores são as descobertas referentes às patologias, às doenças, né? O CID-10 é um critério adotado aqui no Brasil, né? O SUS utiliza e abrange todas as doenças, incluindo transtornos mentais, e foi elaborado pela OMS, Organização Mundial da Saúde. Complementando até o que a Gleice tinha falado, e a pessoa, se não existisse nessa padronização de identificação das patologias, né? Então, você está aqui no Paraná, teria uma dor de estômago, chegaria, sei lá, na região norte, seria um outro diagnóstico, ou um outro nome do mesmo diagnóstico. É super importante isso. Parece tão distante, falando, nossa, professor, mas por que esse tipo de pesquisa? Porque vocês, enquanto pedagogas e professoras, já devem ter passado por isso ou vão passar. Chega um aluno, ou a mãe de um aluno, chama para conversar e te entrega um atestado, te entrega um laudo. Aí você olha aquilo, às vezes só vem um código, e você fala, meu Deus, né, o que significa, ou às vezes você nem dá muita atenção. Então é sempre legal, sempre importante, quando o aluno entregar um atestado ou entregar algum resultado de exame, a gente saber o que a gente está lidando, procurar e ver se isso vai impactar no processo de aprendizagem desse aluno. Pode ser algo simples e corriqueiro, mas pode ser algo que vai modificar a rotina escolar desse aluno. Pode ser que esse aluno necessite de alguns cuidados especiais, específicos. Então, trouxe aqui para vocês o CID, o que ele fala referente à nossa temática, né, que seria os transtornos e dificuldades de aprendizagem. Então, tem o F81, que é geral, ele fala dos transtornos específicos do desenvolvimento das habilidades escolares. Então, se um dia você receber um aluno, né, ele trazer um exame, um laudo, um documento que o médico traz essa informação, você já fala, opa, já fica assim meio alerta, né? Vamos pensar o que ele precisa. Então, e aí, além esse 81 é geral das habilidades escolares, e aí ele vai discriminar. Por exemplo, o F81.0, ele está se referindo aos transtornos específicos da leitura. Então, esse aluno vai ter dificuldades de decodificar palavras, pronunciar alguns fonemas quando estiver realizando a leitura, entendeu? O F81.1, transtorno específico da soletração. Então, vai ser aquela criança que ela vai ter uma dificuldade de visualizar mentalmente a palavra e acabar fragmentando ela e acabar expressando isso através da fala, ou até mesmo na escrita. Ela não vai conseguir utilizar esse mecanismo de soletrar. O F81.2 seria o transtorno específico da habilidade em aritmética. Então, são os alunos que apresentam dificuldade nas operações básicas de somar, de subtrair, multiplicar e dividir. A gente vai ver mais para frente, porque assim, a gente normalmente não nos baseamos muito no CID, sim no DSM-5, mas eu acho que é muito importante vocês saberem lidar com isso, tá? O F81.3, transtorno misto de habilidades escolares. Então, pode ser que esse aluno ele tenha dificuldade na leitura, na aritmética. Ou pode ser que ele tenha dificuldade na leitura, na aritmética e na soletração, tá? O F81.8 seriam outros transtornos do desenvolvimento das habilidades escolares. Então, seria um aluno que ele tem dificuldade na fala, um aluno que tem dificuldade de escrever, né? Uma inabilidade na parte da motricidade fina, né? Tem a motricidade geral, tem a motricidade fina, então pode ser que seja nessa área.
E, por fim, o F81.9, que seria transtorno não especificado do desenvolvimento das habilidades escolares. Então, às vezes, é aquele aluno que você identifica que ele não consegue aprender, porém o diagnóstico não conseguiu especificar qual é a área do desenvolvimento afetada, né? Diferente do CID, que seria uma classificação geral das doenças, o DSM-5 ele é um manual diagnóstico estatístico somente dos transtornos mentais. Mas por que, professor, né, que tem esse DSM-5 tem o CID? O CID seria tanto do corpo como da mente. Já o DSM-5 seria um manual utilizado para facilitar e ele é mais baseado nas pesquisas mesmo, voltadas para os transtornos mentais. Então, ele vai ter sempre uma atualização, ele vai ter uma profundidade na hora que ele estiver tratando de algum tema. E ele impactou muito no que a gente conhece sobre os transtornos da aprendizagem com nossos alunos. Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo para vocês. Então, essa publicação, o 15º, é resultado de um processo de 12 anos de estudos, revisões e pesquisas de campo realizadas por centenas de profissionais, divididos em diferentes grupos de trabalho. O objetivo final foi o de garantir que a nova classificação, com a inclusão, reformulação e exclusão de diagnósticos, fornecesse uma fonte segura e cientificamente embasada para a aplicação em pesquisa e na prática clínica. Você pode pensar, nossa, mas né, tem muita coisa que já está dada, que já é conhecido, tudo. Mas se vocês forem parar para pensar, até a década de 80, a homossexualidade era conhecida por homossexualismo e ela era amplamente difundida como um transtorno mental de personalidade, assim como as pessoas trans. Elas se encaixavam nesses transtornos mentais. Então, graças a essas pesquisas, essas descobertas, muitas patologias deixaram de existir e outras que eram invisibilizadas ou desconhecidas passam a fazer parte desse manual que nos ajudam a compreender o ser humano na sua complexidade e principalmente desenvolver uma aprendizagem que consiga acolher os diferentes alunos existentes na sala de aula. Tudo bem até aqui? Vou entender esse silêncio como um todo. Então, gente, seguindo a proposta de lançar um olhar longitudinal sobre o curso dos transtornos mentais, o DSM-5 excluiu o capítulo dos transtornos geralmente diagnosticados pela primeira vez na infância ou na adolescência. Parte dos diagnósticos do extinto capítulo passou a compor os transtornos do neurodesenvolvimento. Os critérios para a deficiência intelectual enfatizaram que, além da avaliação cognitiva, é fundamental avaliar a capacidade funcional adaptativa. Então, antes tinha somente um teste né, parecido com o de QI, né, só que com outro formato, que geraria um diagnóstico se a pessoa possui deficiência intelectual ou não. E a partir dessa atualização, os profissionais passaram a realizar outros testes, analisar o sujeito nas suas relações, né, sociais, com a família, com os colegas, a parte também de convívio, né, de higiene, de organização, para que se tornasse um diagnóstico mais completo, tá? Então, os transtornos de comunicação agrupam antigos diagnósticos com discretas alterações quanto à divisão da nomenclatura. A gente até vai ver alguns desses transtornos, a dislalia, a ecolalia, assim, mas eles passaram por poucas modificações. Os transtornos globais do desenvolvimento, que incluem o autismo, transtorno desintegrativo da infância e as síndromes de Asperger e Rett, foram absorvidos por um único diagnóstico, transtornos do espectro autista. Então, se vocês virem por aí, em alguma cidade, um lugar chamado, alguém falando de transtornos globais do desenvolvimento, essa é uma nomenclatura um pouco antiga, baseada no DSM-4. Tá errado? Não está errado se você referenciar da onde você está partindo, né, para essa nomenclatura. Mas se houve uma atualização, espera-se que os profissionais de educação acompanhem essa atualização. Então,
essa conversa é bem importante porque vocês, não sei se já ouviram falar, ele tem Asperger. Ele não é autista, ele tem Asperger. Não, ela tem RET. Vocês já ouviram falar? Não, Eu quem? Kathleen, tá chiando pelo microfone, Kathleen. Não sei o que aconteceu. Mas Eu antes era também não. Também nunca ouvi falar. Ah, não, nunca ouviu falar? Antes a gente falava assim que Eu já ouvi né, falar. profissionais, falava assim, ó, o autista inteligente é Asperger, né? O autista que tem uma inteligência elevada, algum talento. O autista mais severo, aquele que era mais severo, tinha uma dificuldade de aprendizagem, uma dificuldade na comunicação, na socialização. Esse é autista. Então essa nomenclatura caiu, gente. Não tem mais o Asperger, não tem o Rett. Hoje a gente tem o espectro autista, que eu já vou falar um pouquinho mais pra frente com vocês. A gente não vai se aprofundar hoje. A gente está ainda passando por esses transtornos do desenvolvimento. A Giovana me perguntou, professor, qual que é o CID da dislexia? Então, Giovana, provavelmente, se for um CID, a gente vai voltar lá no transtorno específico da leitura, o F81.0. Mas, se for um profissional, um neuro não vai dar um CID, provavelmente o neuro vai gerar um documento que fale que essa pessoa tem um transtorno específico da aprendizagem, dislexia, tá? Então, por isso que tem essa diferença, dependendo da onde está partindo esse diagnóstico. Deixa eu ver onde eu parei. Aqui. Então, os transtornos específicos da aprendizagem deixaram de ser subdivididos em transtornos de leitura, cálculo, escrita e outros, especialmente pelo fato de que os indivíduos com esses transtornos frequentemente apresentam déficits em mais de uma esfera de aprendizagem. Encerrando o capítulo, tics, movimentos estereotipados, síndrome de Tourette foram organizados como transtornos motores. Então, gente, a gente pode, dentro do transtorno do neurodesenvolvimento, pode ter um diagnóstico de deficiência intelectual. Essa deficiência ela pode ser classificada entre leve, moderada, grave, profunda, atraso global do desenvolvimento. Eu tive uma aluna, há um ano atrás, eu acho, também perdi no tempo, 1 ano, 2 anos atrás. E ela tinha sofrido um acidente quando era criança e perdeu parte do cérebro nesse acidente, tudo. E aí ela fez esse diagnóstico de deficiência intelectual. Eu acredito que era leve para moderado pelo fato de que ela conseguia copiar, mas ela não conseguia interpretar o que ela estava copiando. Você via uma menina extremamente organizada, com uma letra legível, porém, essa aluna ela não conseguia realizar a interpretação. Dependendo do dia também, às vezes nós professores, nós brincamos, né? A gente faz comentários que tem ironia, ela não entendia. Ela levava ao pé da letra. Ela era uma aluna copista. E assim, ela tinha 18 anos e estava no 9º ano do ensino fundamental. Transtorno da comunicação. Linguagem, Professor. fala. Oi. Desculpa interromper, mas falando desse negócio de copista, hoje eu li um negócio da rede pedagógica e colocaram um bilhete de uma professora. Logo quando, eu não sei em qual estado que já voltou às aulas presenciais. E ela escreveu um bilhete para os pais. Chegou aí. E escreveu um bilhete para os pais dizendo que o filho dela ia reprovar. Ele tinha 8 anos. Ele ia reprovar porque ele é um aluno, não tem dificuldade. Ele é copista, que não adianta não adianta passar ele.
Nossa, que é falta de ética, isso. A gente não fala para uma família para onde que ele vai reprovar. A gente chama uma família para conversar e para pensarmos como ajudar esse aluno a superar essa dificuldade. Exato. 8 anos, a criança está passando por um período de aquisição, né? Está ali no período de alfabetização, de letramento ainda, então é muito cedo para ela Eu vou até, emitir uma informação como essa. eu vou até procurar o bilhete aqui para mandar lá no grupo. É tipo, Manda. eu fiquei horrorizada com o bilhete. Não, muito sério. Até quando a gente encontra um aluno extremamente comprometido, cognitivamente falando, a gente tem que ter um jeitinho, porque a gente ninguém vai chamar uma família para orientar que seu filho não aprende. Não, a gente vai chamar uma família para pensar como ajudar esse aluno a superar sua dificuldade. Lembra que o transtorno faz parte da pessoa, mas a dificuldade sempre tem chances de ser superada. Então, é um processo que envolve família, escola e o próprio aluno. Voltando aqui, então, para o que a gente estava falando. Transtorno de comunicação, linguagem, fala, fluência, comunicação social. Um exemplo, gente, que eu já citei para vocês, é o exemplo do Cebolinha, né? Que ele tem dislalia, que ele fala helado. Ele troca o L pelo L. Também existem outros casos de ecolalia. Não sei se vocês já ouviram falar, ecolalia. A pessoa repete o que você falou por último. Digamos assim, vocês estão conversando comigo. E eu vou repetir a última palavra que vocês falarem, mas isso é inconsciente, né? É uma coisa que a pessoa não tem controle. Você fala, bom dia, Thiago. Eu falo, Thiago. Eu falo, bom dia. E assim é um diálogo. Então, esses são os transtornos da comunicação. Um exemplo, existem vários, tá? Eu não domino todos, já estou deixando claro. Estou trazendo aqui minha experiência mais de professor, que atua nessa área. Então, tem muita coisa a ser descoberta ainda, tá? E eu trouxe aqui o espectro autista para vocês. Por quê? É o espectro, né? Vocês devem conhecer o espectro. São várias nuances ou intensidades de algum fenômeno. No caso das cores, normalmente é utilizado. Aqui eu trouxe para vocês, porque antes existia síndrome de Rett. Era um transtorno somente de meninas, que ocorria após os 6 meses de idade, mas tinham vários fatores iguais, eu não gosto de falar sintomas, várias características que iam de encontro com o autismo. O Asperger também tinham vários fatores, vários pontos que eram iguais do autista e o próprio autismo. Então, antes a gente tinha o autismo atípico, o autismo de alto funcionamento, Asperger, autismo verbal, autismo ecolalia, autismo não verbal e autismo clássico. Então, seria do mais leve até o mais severo. E hoje, graças a essa atualização do DSM-5, a gente fala transtorno espectro autista, tá? Também, dentro dessa proposta, temos o transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Lembra o TDAH? Todo mundo deve ter tido um anjinho assim na sua vida. E a gente vai ver pra frente, a gente vai se aprofundar, hoje só estou citando. E a gente pode, ainda dentro desse transtorno déficit de atenção e hiperatividade, a gente pode classificar ou tentar classificar esses alunos entre o combinado desatento e hiperativo. Porque tem alunos que são apenas hiperativos, aquela energia, crianças que não dormem, crianças que não conseguem ficar paradas. Daí tem o desatento. Não tem tanta essa energia carregada, porém, não consegue focar, não consegue... a professora está passando uma lição, né, passou uma atividade lá, e começou a chover. E aí ele escuta esse barulho da chuva, ele viaja no barulho da chuva, daí ele já imagina se está chovendo na casa dele, daí ele lembra do cachorro dele, daí ele pensa, ai, que lindo cachorro, meu cachorro tem cor de um urso. Esse seria o desatento. Ou você, professor, a gente que é professor, não sei vocês, mas a gente gosta de um jaleco bonito, né? Então, para esse aluno, o nosso jaleco bonito pode ser um problema. Às vezes você tem um botão de joaninha,
você está dando aula, você está se matando para explicar separação silábica, você está se matando para isso, mas o teu aluno só está ali, ó, focado no teu botãozinho de Joaninha, e ele está pensando que Joaninha é bonita. Será que a professora tem outro jaleco de outros animais? Alguém tem algum aluno assim? E o combinado, que é o combo, né? Ele vem com todas as características. Alguém já tem ou já teve um aluno assim? Como é que é? Eu tenho, professor. O Você meu tem? aluno E como é que ele é? é que, na verdade, ele é autista, mas ele é apaixonado no meu jaleco. Ele tem um monte de borboleta. E ele fica, nossa, que borboleta bonita. Eu gosto de borboleta. E começa, e tipo assim, ele fica o tempo todo. Eu tô tentando explicar pra ele, ele falou, ai, mas e a borboleta? Aí às vezes eu preciso colocar uma borboleta ali, desenhar uma borboleta pra ele ver se ele presta atenção. Porque ele fica encantado com a borboleta do meu jaleco. Ó, a Crislaine falou que tem. A Giovana falou que tem uma aluna que ama os unicórnios dela. Eu tinha um aluno também, quando eu tinha 19 anos, eu era estagiário numa rede bem conhecida de Curitiba. Uma rede bem conhecida, bem cara. Uma rede, na verdade, é uma rede nacional, mas tem uma filial ali em Curitiba, perto do Parque São Lourenço. Acho que vocês vão saber qual que eu tô falando. E foi minha primeira experiência com um aluno com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele era combinado, ele tinha todas as características. E, gente, eu cheguei, fiz o treinamento, uma instituição maravilhosa. Se eu pudesse, colocava meu filho lá. E aí falaram, Thiago, você vai ser professor tutor desse aluno a partir de agora, eu vou lá te apresentar. Primeiro ela me contou o histórico do aluno, como que foi a família, foi bem legal, assim. Mas toda a preparação teórica e toda a integração que a instituição fez para mim não me preparou para esse aluno. Eu lembro até hoje que ela me apresentou para esse aluno, ele foi super legal, super simpático, muito empolgado, muito empolgado, assim. E daí no outro dia, tinha uma escadaria, assim, eu lembro até hoje. E todo dia eu tinha que encontrar ele, para acompanhar ele, porque tinha um momento da acolhida, antes de começar a aula, então todos os familiares sentavam no chão, a gente fazia oração. E a família dele trabalhava, então não estava ali com ele, então eu já acompanhava ele para acalmar ele, para a gente chegar na sala de aula com todo mundo inteiro. Eu lembro que todo dia que ele chegava muito cedo. Eu, às vezes, eu estudava de manhã na Federal e ia direto. Eu almoçava e já ia para lá para depois ir para casa. Então ele chegava lá, ele fazia o período integral e ele sempre me recebia assim, super feliz, sorridente, mas vinha, ou me dava um soco nas partes baixas, ou me dava um chute, ou pulava nas minhas costas assim, do nada, eu caía no chão com ele, sabe? Então era uma energia assim, inexplicável. E também, alguns momentos, quando eram avaliações assim, eu tirava ele da sala para ele conseguir focar mais. Porque às vezes o barulho, algum aluno derrubava o lápis no chão, ele não conseguia terminar a própria avaliação. Então foi um momento de muito aprendizado, eu era muito novo, não estava entendendo direito, mas eu vejo vocês hoje com os alunos de vocês, e a gente quando está começando é muito legal, a gente tem muita paixão pelos nossos alunos, né? Então a gente acaba criando estratégias, entendendo aquilo que está acontecendo, mesmo sem uma teoria, uma formação específica. Alguém abriu o microfone aí? Ou impressão minha? Não? Transtorno específico. Oi. Deixa eu fazer uma perguntinha. Pode falar. Esse transtorno assim de atenção e tudo é uma coisa que com o tempo a criança vai pegando jeito ou ela vai ficar com isso pro resto da vida? Sim. Normalmente, quando vai chegando na fase adulta, vai se acalmando um pouco mais. Mas é bom sempre acompanhamento pedagógico e clínico, sabe? Porque tem casos extremos, tem casos muito extremos, assim, que a criança machuca e acaba machucando quem tá com ela, sabe? Ou a criança não dorme, né? Crianças que não dormem é um problema. É para a saúde dela. Então, nesses casos, a gente fala para ter um acompanhamento clínico, sim. Entendo. Beleza? Transtorno específico da aprendizagem, leitura, escrita e matemática. Gente, a gente fala que existe um transtorno, sim. Mas dentro desse transtorno específico da aprendizagem,
Aí existe as dis da vida. Dislexia, dislalia, disortografia. Esqueci. Descalculia, eu falei. São várias dificuldades e transtornos específicos das áreas importantes para que ocorra a aprendizagem. Aí temos os transtornos motores, que seria a coordenação e estereotipado. Sabe, os alunos que não têm controle nos bracinhos ou na perna. São esses alunos que às vezes não têm nenhuma dificuldade de aprendizagem, porém têm espasticidade, sabe? Então são alunos que se encaixariam nos transtornos motores de coordenação estereotipado. E por fim, nessa primeira parte, nossa gente, já é 8h40, eu tô preocupado, acho que eu falei muito devagar hoje. Temos os transtornos de tiques. É tique mesmo, sabe? Tique. Ou de ficar piscando, igual eu coloquei aquela figura para ilustrar para vocês. Então temos o transtorno de Tourette, que pode ser tanto na parte motora, como na parte vocal. Gente, tem pessoas que têm transtornos assim de fala, que acabam falando palavrão, ou fazendo sinal obsceno. Se vocês procurarem, existem pessoas que têm esse tique, né? E eu estava olhando ali o chat, tem aluna falando que também tem essa dificuldade de se manter focado, que às vezes tenta, mas não consegue. A Giovana falou que tem até um filme, né, sobre isso. E também tem alunos que têm movimentos repetitivos com o ombro, com o rosto. Então, isso são transtornos de tiques. Às vezes a pessoa, ela não vai, o teu aluno não vai apresentar dificuldade de aprendizagem, vai ter esse tique. Então, vai da gente conseguir ajudar ele, deixar ele calmo, aceitar com essa diferença, não admitir nenhum tipo de brincadeira. Ei, professor, eu lembrei agora, o meu irmão, ele tinha tique, ele ficava piscando, sabe? Quando ele era bem criança. Só que meu pai sempre foi meio rude. E o meu irmão teve que aprender a não fazer isso por apanhar mesmo. Porque meu pai falava que ele fazia pra encher o saco. Porque ele falava, por que você faz isso? Para de fazer isso. E daí o coitado teve que aprender na base da chinelada. Você vê como é que falta de... Nossa, tô tremendo. Mas tá tudo bem com ele, né? Tá bem. Agora ele já deve ter esquecido disso, mas eu fico pra mim, né? Professor, Oi, Elisandra. A pessoa já nasce com tique ou será que tem alguma outra forma de com o tempo ela adquirir? A irmã da minha cunhada, ela tem só que ela já é adulta, né? Que ela fica erguendo a sobrancelha toda hora. Parece assim que ela tá querendo falar com você, que ela fica, tipo, erguendo a sobrancelha, assim. Toda hora, sabe? Tem vários fatores, Elisandra. Pode ser, assim, adquirido, né? Pode ser, sei lá, passou por um trauma. Um grande trauma, vai dar esse tique. Já vi pessoas que tiveram derrame, também ficaram com tique, mas pode ser também de nascença, tem vários fatores. Professor, Oi, pode falar, Bruno. o ano passado eu tava com um aluno autista e ele pegou um tique de ficar arrancando cabelo. E ele chegou a ficar careca, de tanto que ele toda hora ele puxava o cabelo. Aí eu pegava a mão dele, fazia desenho para ele não prestar atenção e parar de puxar o cabelo, mas não adiantava. Agora ele parou. Agora o cabelo dele cresceu de novo, até de outra cor. E todo mundo perguntava por que ele arranca o cabelo. E ele começava a chorar, daí já surtava, já. Mas agora ele parou. Mas ele começou a fazer um tratamento diferente, alguma terapia, Bruno? Sim, ele trocou os medicamentos também, daí, mas foi temporário, foi tipo uns 4 meses, assim. Mas era muito cabelo, sabe? Até eu, de tanto ver ele fazendo, parecia que eu tava mexendo meu cabelo o tempo todo. Professor, Oi, pode falar, Kézia. eu tinha esse de arrancar o cabelo. Sofria muito. Principalmente quando tinha prova, assim, eu arrancava, tipo, muito cabelo. Muito, muito, muito. E eu não lembro como que eu parei. Mas às vezes eu me pego. Hã? Você parou faz quanto tempo?
Ah, não sei nem dizer, mas às vezes eu me pego assim, mexendo no cabelo, mas não arranco mais. Mas quando eu ficava muito nervosa, e principalmente na sala, que a professora, tipo, eu sempre fui muito de falar e a professora sempre brigava comigo, né? E eu sempre fui muito de bater nos outros, eu era meio sei lá o que tinha na minha cabeça. Daí eu ficava nervosa e começava a arrancar meus cabelos. Era bem complicado, mas eu não sentia dor, esse que era o problema. Olha lá, ó, a Giovana falou que o nome é tricotilomania. Vocês têm um professor que tinha isso quando era criança, quando tinha 4 anos, o professor de vocês arrancou o cabelo todo, tinha buracos no couro cabeludo, foi no psicólogo e aí o psicólogo falou que era porque ele não tinha espaço para brincar. O professor de vocês morava num apartamento lá no Boqueirão. E aí o pai desse professor achou um terreno aqui em Araucária e ele vive aqui até hoje. É bem... E foi superado, ó. Tem ainda cabelo nesse professor de vocês aí que passou por isso. Foi um transtorno temporário. Então, voltando aqui, que a gente está falando, o transtorno específico da aprendizagem é um transtorno do neurodesenvolvimento, com uma origem biológica, que é a base das anormalidades no nível cognitivo, as quais são associadas com as manifestações comportamentais. Então, a gente tem que realmente tentar conhecer nossos alunos, acompanhar nossos alunos, encaminhar esses alunos, porque depois que você já esgotou as possibilidades, você já trocou sua metodologia, você já trouxe várias estratégias, você já viu que a família estimula em casa, que tem um ambiente acolhedor, e você esgotou todos os fatores externos possíveis que podem estar afetando na aprendizagem desse aluno, aí você vai fazer um encaminhamento clínico. Não é que ele vai resolver tudo, né? Mas vai te ajudar a entender. E se for um transtorno, opa, que legal. Então, como eu como professor, o que eu posso fazer para ajudar esse meu aluno a superar essa dificuldade dele, esse transtorno que ele possui, tá? Então, sua característica essencial é a dificuldade persistente para aprender as habilidades acadêmicas, seja na leitura, escrita, matemática, desde o início da escolarização formal. Sabe aquele aluno que parece que você tenta incansavelmente e, infelizmente, ele não te dá um retorno positivo? Esse aluno merece uma atenção especial. Sabe, assim, porque a gente pode muitas vezes fazer comparações, e não são comparações. Cada aluno é único. Mas se durante um ano não houve a mínima da evolução, né? Porque eu não gosto muito de falar da idade esperada, porque a gente está criando um padrão, uma normalidade que eu sou totalmente contra. Mas se você acompanhou o teu aluno e viu que ele não saiu de onde ele chegou, você está camuflando a aprendizagem dele, aí você tem que conversar, você enquanto pedagoga, você enquanto professora, vamos conversar, vamos encaminhar, porque talvez não sejam os fatores externos, talvez seja intrínseco. Se for intrínseco, a gente está falando de um transtorno, tá? Então, os resultados das avaliações em testes de leitura, escrita ou matemática estão substancialmente abaixo do esperado para a idade, escolarização e nível de inteligência. Prevalência, gente, do transtorno de aprendizagem é de 5 a 15% das crianças na infância e 4% na vida adulta. Então, pode ser que entre nós tenhamos, sim, colegas com transtorno de aprendizagem, né? Se 4% das pessoas na vida adulta têm. Quando adultos encontram dificuldades na empregabilidade e ajustamento social. E de 10 a 25% apresentam comorbidades. Alguém sabe me dizer? A gente já viu em outra disciplina o que são comorbidades. Alguém pode me ajudar? O que são comorbidades? Ninguém? Vocês me deixaram no mudo? Eu tô falando sozinho? Ou fala, não sei, professor, pelo menos. Não, quando é relacionada com outra?
Aquela que responde perguntando porque não lembra. Isso mesmo, isso mesmo. Ah, a gente pode ter um aluno que seja surdo e tenha transtorno do neurodesenvolvimento. A gente pode ter um aluno que ele é surdo, possui deficiência física e um transtorno do neurodesenvolvimento. Pode ser um aluno autista. Altas habilidades de superdotação também. Então, um aluno autista com altas habilidades, a gente pode falar que é uma comorbidade. Entende? Então, comorbidade é quando ela apresenta mais de um tipo de especificidade da aprendizagem. Vamos falar assim, Mas gerar um assim, termo não precisa estar discriminatório. relacionada uma com a outra? Tipo, uma não tem nada a ver com a outra, mas a pessoa tem as duas, então ela tem uma comorbidade, é É isso? comorbidade, aham. Ah, É um termo muito, muito utilizado na medicina em geral. Se você tem, por exemplo, diabetes e problemas cardíacos, você tem uma comorbidade, entendeu? entendi. Isso, olha lá, a Giovana colocou, quando são doenças ou transtornos associados. Isso mesmo. Eu colocaria no meu glossário comorbidade. Então, a afecção de natureza neurobiológica relacionada a inabilidades específicas, como leitura, escrita e matemática, em indivíduos que apresentam uma performance significativamente abaixo do esperado, para seu nível de desenvolvimento, escolaridade e capacidade intelectual. A gente sabe que cada aluno vai passar pelo período letivo, cada um ao seu tempo. Mas aquele que ficou para trás, aquele que ficou sozinho, a gente tem que dar uma atenção especial para ele e tentar entender o que ele precisa. Agora vem uma tentativa de diferenciar a dificuldade de aprendizagem dos transtornos específicos, tá? Então, dificuldade de aprendizagem abrange um grupo heterogêneo de fatores que podem alterar a capacidade de aprendizagem e que não são relacionados às condições neurológicas. Então, a dificuldade de aprendizagem é tudo aquilo que está fora do sujeito. E os transtornos são resultantes ou vão afetar a aprendizagem, mas eles fazem parte do sujeito. Deu para entender, gente, até aqui? Até agora eu entendi. Obrigado. Sim. Sim, ótimo. Um sim é tudo na minha vida. Dificuldade de aprendizagem abrange um grupo heterogêneo de fatores. Lembra quais são os fatores? Fator emocional, fator social, fator pedagógico. Todos aqueles fatores que eu comecei as nossas aulas falando, né? E podem alterar a capacidade de aprendizagem e que não são relacionados às condições neurológicas de aprender. Então, vamos tentar retomar, né? Quando a gente fala de leitura e expressão escrita, a gente precisa de algumas habilidades. Por exemplo, a leitura. Precisão na leitura, velocidade, fluência e compreensão. Então, você vai ficar atento ao seu aluno quando ele apresentar dificuldades na precisão da leitura. Se ele ler extremamente devagar, se ele não tiver uma fluência, pode ser que ele tenha ou dificuldade de aprendizagem ou um transtorno específico. Escrita. Soletração ineficiente, troca ou omissões. Eu trouxe alguns exemplos, como vocês podem ver. Casa com Z e casa com S. A maioria das crianças passam por esse período de confundir, né, as letras, porque o fonema é o mesmo, casa. O fonema é o mesmo, mas a escrita é diferenciada. Mas se isso persistir, aí pode ser que seja ou dificuldade ou transtorno se manifestando. Cachecol, flor, flor, lousa, louça. Erros gramaticais e de pontuação, clareza ou organização na escrita e confecção das letras. Então agora, gente, não se preocupem em decorar, não se preocupem em aprender tudo isso, a gente vai retomar algumas, tá? Hoje eu só estou mostrando para vocês. Aí nas próximas aulas nós vamos nos deliciar, conhecer as disfunções uma a uma. Não todas, porque nossa disciplina ela é curtinha, né? Um semestre só. Mas a gente vai ver as mais recorrentes em sala de aula, tá bom?
Então, a alexia seria a incapacidade total para ler. Se algum dia você encontrar uma criança de 8 anos que não reconhece as letras, que não reconhece nenhuma, nem o próprio nome, está com 10 anos, não conseguiu ainda, então provavelmente essa criança tem alexia. Agrafia, incapacidade total para escrever. A gente sabe que a escrita é um processo muito ligado ao desenhar, né? A criança primeiro faz seus desenhos, seus traços, e a gente vai mostrando, apresentando as letras, a gente mostra que existe o desenho da letra para depois chegar ao nível de escrita. Então, a criança que tem a agrafia, ela possui essa incapacidade, ela não consegue escrever. A calculia, como o próprio nome diz, seria a incapacidade de compreender o mecanismo de cálculo, né? Então, você pode trazer o concreto para ela. Você vai trazer o concreto, você vai falar assim, olha aqui, ó. Você tem 3 lápis, né? Tem mais 2. Quantos lápis você tem? Aí você vai contar com ele. 1, 2, 3, 4, 5. Ele não vai conseguir. A hora que você falar, agora você. Tem um lápis aqui, mais um. Quantos lápis eu tenho? Ele não vai conseguir compreender. Então, o aluno que tem a calculia, ele não tem essa capacidade de compreender como é o mecanismo de operações matemáticas. Afasia infantil. Falhas na expressão e compreensão. Transtorno na estruturação da linguagem decorrente de distúrbios no funcionamento cerebral. Então, são alunos que têm dificuldade de fala, é uma fala incompreensível. Parece, sabe, não sei se vocês já tiveram com uma criança com essa disfunção, parece que ele está falando outra língua, ou parece que ele está de outro planeta. Só os pais entendem. E ainda entende porque a criança aponta, né? Ou porque está acostumado com um som, é complicado. As agnosias são desordens de recepção, não entende, aí é o contrário. A criança não entende o que você está falando, não entende o que você está tentando conversar com ela ou construir com ela. As apraxias e dispraxias são disfunções da ordem motora, né? Aí vem a disfemia. Disfemia, a gente vai ver com calma, que todo mundo chama por esse nome feio, que não é legal de falar, que é gagueira, tá? Então, se você tem alguém na família que tem isso, não fale gagueira, ele é gago, não fala, é disfemia, disfêmico, né? Ele tem disfemia. Então, pode aparecer durante o desenvolvimento da fala, sendo episódica em situações de insegurança. Algumas crianças, quando estão adquirindo a fala, apresentam a disfemia, assim, nada muito preocupante. O Miguelzinho mesmo, meu filho, uma época ele falava, eu quero. Eu falava, o que você quer, Miguel? Eu quero mamar, eu quero banheiro, sabe? Mas faz parte. Também tem outras situações de insegurança, de cansaço. Crianças que passaram por algum trauma podem desenvolver a gagueira também, né? Na adolescência. Além da disfemia, que eu acabei de falar para vocês, nós temos a dislalia, que eu já tinha dado uma introduzida nesse tema. Então, a dislalia seria o transtorno da fala, sem que haja lesões ou malformações faciais, antes dos 4 ou 6 meses. É fisiológica e após esse período pode ser considerada patológica. 6 meses não, 6 anos, gente. Você tem que arrumar esse slide depois, tá? Antes de enviar para vocês. Disartrias são transtornos da fala secundário à lesão cerebral. Então, assim, vamos supor que a criança ela tinha uma fala desenvolvida e sofreu um acidente, traumatismo craniano, e tem certas palavras que ela não consegue pronunciar. Ou tem uma fala assim, que é incompreensível, né? Tem muitos casos em que a pessoa passou por esse acidente e acaba afetando a sua fala.
A disgrafia. A disgrafia seria uma letra incompreensível. A criança ela consegue expressar seu conhecimento através da fala, mas ela tem uma letra que nem ela consegue compreender. E aí, o que vocês sugerem quando a gente tem um aluno com uma disgrafia? O que vocês acham que dá para a gente fazer para ajudar esse aluno? Trabalhar com a escrita, com caligrafia, essas coisas, assim, ou é muito... A caligrafia, ela é algo assim muito questionador, né? Existem vários debates em torno da caligrafia. Então, e o aluno assim, ele já tem dificuldade, Betina. Vamos pensar assim, o aluno já tem dificuldade na escrita. Eu fui eu que falei, professor. Não? Quem foi que falou? Eu, professor, Kathleen. Ah, desculpa, Kathleen. Desculpa, Betina. Ah, é porque eu tava com o chat aberto. Porque eu deixo aberto no meu notebook o slide. E aqui no celular eu vou tentando acompanhar no celular. Daí quando eu abro o chat, eu não sei quem tá falando. Mas vamos retomar. Então, se a criança tem uma letra assim, ilegível, a gente fala que ela tem disgrafia, tá? Você tem que, sei lá, rezar para conseguir entender o que está escrito. A criança já tem essa dificuldade. Então a gente vai criar estratégias para que essa criança ela utilize a sua motricidade fina inconscientemente. Você não vai falar para ela assim, ou que nem assim, as meninas estão falando, a Carol falou que o filho dela, que a filha dela não gosta de caligrafia, a Giovana falou também que não gosta, o Miguel também não gosta. Então, como é que a gente vai ajudar? Tanto as crianças que têm disgrafia, como os nossos filhos que não gostam de fazer caligrafia. Porque parece um castigo, né? Então, a gente vai criar estratégias que desenvolvam essa motricidade fina. Então, a gente vai pedir para realizar algumas tarefas. A gente vai trazer um brinquedo. Você já viu aqueles brinquedos que é tipo um circuito, que não pode encostar, que a criança... Vou até trazer para vocês na semana que vem algumas imagens. Deveria ter deixado pronto aqui. Então, assim, a gente vai trazer brincadeiras, tarefas que ajudem a estimular o movimento de pinça, o pulso, porque é muito melhor a gente superar uma dificuldade inconscientemente do que de forma consciente, né? Ó, vamos lá. Vamos amassar a tua letra feia agora. Não dá, né? Então, a caligrafia, existe um grupo que é contra, existe um grupo que é a favor. Eu acho que a caligrafia, sendo bem dosada, ela é importante sim, né? Porque a gente aprende através da repetição, né? Se você não utiliza a escrita. Então, mas assim, até certa medida eu acho que é válido. Não todo dia. Deixa eu ver aqui. Ah, a Gabi tá falando que tá sendo bom ali. Então, assim, gente, tem várias atividades, tem desenhos. Você pode fazer um desenho bonito, e aí você pode pontilhar ele, furar em volta desse desenho. Vamos imaginar um coração, certo? Um coração. Você fez um coração grande numa folha, aí você vai usar o furador e fura em volta do coração. E aí você fala para tua aluna, para o teu aluno, vamos tentar achar o interesse dele, né? Para não fazer errado. Pede para ele passar o fio nesses buraquinhos. Gente, isso vai ajudar, sabe? A gente vai fazer isso, a gente vai construir algumas ideias, faz parte do processo de avaliação. Professor, eu falei da caligrafia porque eu também tinha uma letra muito ruim de entender. E a professora, tipo, me obrigava todo dia a fazer caligrafia. Por isso que eu falei, porque me ajudou bastante. Hoje em dia eu tenho a letra bem melhor, sabe? Mas, nossa, era todo santo dia. Era mais 5 folhas que eu tinha que ficar escrevendo. Chegava a ser chato, sabe? É que isso é um método muito antigo, né? A gente... Ai, professor, eu não sou tão velha assim, não. Não, mas é porque eu não posso te passar uma ideia de aprendizagem focada na normalização, na padronização da letra. A gente tem que estimular a escrita, a gente tem que estimular uma letra compreensível e, que nem eu falei, vamos saber dosar, né? A caligrafia, ela tem sua importância, sim, mas no sentido de dosar, que nem o pessoal passar, sei lá, um texto gigantesco para fazer na caligrafia,
Onde está o aprendizado? Né? A gente tem que desenvolver as habilidades cognitivas dos nossos alunos, não simplesmente porque chega uma hora que é meio que mecânico, né? Então, como eu falei, não desmerecendo a caligrafia, eu tenho prós e contras. Desortografia, confusão na escrita, no uso das letras B e D, P e Q, E e A, B e H, F, V, P e B. Ah, professor, mas como que eu vou saber se meu aluno tem dislexia ou se ele tem desortografia? Porque parece a mesma coisa. A desortografia, esse aluno vai te apresentar padrões. Ele sempre vai trocar o P pelo B. Mas ele vai conseguir realizar uma leitura. Ele vai escrever pota. Ele vai escrever pota, mas ele vai falar bota. Diferente do aluno com dislexia, que não vai ter um padrão, ele vai errar várias coisas, você não vai conseguir identificar esse padrão, e ele ainda vai ter muita dificuldade na hora de interpretar aquilo que ele está lendo. Às vezes ele vai ler e não vai fazer sentido, mas depois que você explicou, ele vai conseguir captar o conhecimento e expressar através da oralização. Tá bom? Então, desortografia tem um padrão. Chega por hoje, né? Foi bastante já. A gente continua na próxima aula, pode ser? Pode ser. Professor, você nem sabe. A gente tava falando de déficit de atenção aqui e tudo mais. Eu deixei a água no fogo. Tava até agora, 1 hora lá. Meu Tacava Deus, fogo na Já casa. secou já já. não tem mais água no negócio. Não. Já fiz isso com café. Já secou já. Já secou já. Gente, então, eu vou colocar essa aula gravada lá. A gente não terminou o nosso glossário ainda, a gente só começou ele, tá? Depois a gente vai fazer um trabalho com isso. Anotem no caderno, não deixem para depois. Ah, professor, eu anotei no meu celular, no note... Ótimo, anotem. Troquem ideias. Fala, olha, eu fiquei com dúvida nisso. Gente, utilizem o grupo, conversem, troquem informações, se ajudem, tá bom? Aí semana que vem eu vou dar continuidade nisso. Vou trazer uns exemplos, umas fotos de alunos, como é que é a letra do aluno com disgrafia, que eu acho bem legal. E ainda não tem atividade. Ainda não tem. Então, aquela pesquisa que você fez do CID, coloca aí no teu glossário. Aquela pesquisa do DSM-5, coloca no teu glossário, tá bom? Não deixa nada para em cima da hora. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Não, Gé. Depois eu vou pedir para você voltar ao vídeo ou pedir para alguma representante. Vou resumir. O glossário são todas as palavras importantes faladas durante a aula. E a gente vai utilizar isso em um trabalho avaliativo, tá? Eu vou ver como é que a gente vai seguir. Ou a gente faz somente um trabalho valendo 40, ou a gente pode fazer vários, tá? Mas não é só o CID não, Jé. CID, DSM-5, as disfunções, os transtornos, todas as palavras que você considera importante nessa disciplina, você anota e depois você tem que colocar o significado dela, tá? Com suas palavras. Beleza? Tá? Fica tranquila, eu vi que você chegou um pouquinho depois, mas dá para depois pegar o link lá na nossa aula e dar uma retomada, tá bom? Gente, eu não sei se eu vou conseguir colocar o link agora, porque tá bem devagar a minha internet, tá bom? Então não fiquem nervosos se eu não conseguir colocar já. Eu posso pôr um pouquinho mais tarde ou até amanhã cedo, tá bom? Beleza, professor. Beijo, boa noite. Hoje vai dar tchau. Beijo. Hoje eu vou dar tchau. Beijo. Então tá. Hoje eu tô aqui. Por que você falou isso? Boa Eu vou dar uma noite. risada Boa estranha noite, aqui. professor. Eu tenho que me segurar pra não dar risada estranha. Tá. Beijo, gente. Se cuidem. Tchau, boa Tchau. noite. Tchau.